Feliz ano novo a todos e a todas, irmãos e irmãs. Teve gente que viu baleia no ano novo aí, hein? Legal demais. Graças a Deus a gente poder descansar um pouco. Tive 2 semaninhas de férias com a família. É um momento gostoso da gente refrescar as nossas energias, não é mesmo? Para o ano. E a gente precisa disso ao longo da nossa vida, ao longo de todo o ano. A gente precisa parar um pouquinho, muitas vezes, para apreciar as belezas que Deus fez, aquilo que Deus faz. E eu não estou falando de ter dinheiro para poder fazer grandes coisas. Às vezes você ir aqui no Parque do Ibirapuera, fazer uma caminhada, parar ali naquele laguinho, fazer uma oração e agradecer por aquilo que Deus fez, já faz toda a diferença na sua vida. Você tem um jardim em casa, com algumas flores, com algumas plantinhas, e você tem aquele momento onde você rega as suas plantas, você rega as suas flores e você agradece a Deus. Nessas 2 semanas que a gente ficou fora, as nossas plantas não ficaram sendo regadas, né? A gente até tentou deixar um pouquinho de água em algumas, com uma garrafinha assim, mas nem sempre consegue. E quando a gente voltou, uma delas estava toda murcha, toda murchinha. Aí quando a gente vai lá e rega, impressionante, meus irmãos, no dia seguinte ela estava toda erguida assim novamente. E como a gente precisa da água, como as plantas precisam da água, é assim como nós precisamos do nosso Redentor, daquele que se revela através da sua palavra, que se revela na presença dos irmãos, que se revela em meio à natureza. E a gente precisa aprender a viver, meus irmãos. Esse ano que passou, eu compartilhei aqui na quarta-feira, foi um ano de bastante reflexão na minha vida. Um ano que eu flertei com uma certa depressão. Desde o ano 2024 em diante, eu busquei ajuda, comecei a fazer terapia, comecei a buscar em Deus resposta e me dobrar meus joelhos a Ele. E eu fui vendo como que foi florescendo na minha vida a fé. E como é importante esses momentos de fé, esses momentos de estar conectado. E quantas coisas nós passamos ao longo da nossa jornada e a gente precisa estar conectado. Conversei com alguns irmãos, infelizmente alguns que até se afastaram da igreja e que me disseram: nossa, como eu sinto falta da igreja. Porque às vezes a gente vai se afastando e muitas vezes a gente não vê que a gente vai se esfriando, que a fonte começa a se secar e a gente vai sendo abastecido pelas coisas desse mundo. E quando a gente vai ver, a gente está seco. Quando a gente vai ver, a gente está permeado dos valores desse mundo. Meus irmãos, nós que já temos uma vida de compartilhar, que estamos aqui na igreja, que recebemos da fonte, já é difícil, porque quantas vezes, vou pegar uma aguinha aqui, estou precisando de água, eu falei da água, quantas vezes a gente ouve da palavra do Senhor e quantas vezes a gente ouve da TV, do Instagram, do rádio, das outras pessoas. A proporção é muito maior, que a gente está permeado nesse mundo, isso é normal. Mas a depender daquilo que vai influenciando a nossa vida, a gente vai sendo abastecido dos valores que ferem, que afastam, dos valores que matam a nossa alegria, que minam a nossa energia, porque o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. O diabo tem inveja de você, de mim. O diabo tem inveja da humanidade amada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Deus Pai, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. E nós estamos aqui, meus irmãos, porque nós cremos num Deus que nos concede a vida eterna. Nós cremos num Deus cuja alegria é a nossa força. Nosso Senhor Jesus possa abençoar o ano novo de vocês, meus irmãos, e que a gente possa estar conectado com Ele, conectado e mais conectado com Ele, porque os valores desse mundo estão aí, cantando, estão falando alto, e a gente precisa ouvir a voz de Deus, não é mesmo? E só para eu fazer uma brincadeira aqui, né, com os valores desse mundo. Quem jogou na Mega Sena aí, hein? Na Mega Sena da virada. Não é? Mega Sena da virada. R$1 bilhão. Meu Deus, R$1 bilhão. O que você faria, Silas, se amanhã você acordasse com R$1 bilhão na sua conta? Que é isso? Não dá nem para falar. O que você faria, dona Rosa? Deu 180 milhões de reais para cada aposta lá. Se eu falasse para a senhora, você vai acordar amanhã com 180 milhões de reais na sua conta, dona Rosa. Imagina, o que eu falaria, Walter, para você? 180 milhões de reais na sua conta, você vai acordar. E se eu falar para você, Laís, que você vai ganhar 180 milhões de reais, só que amanhã você não vai acordar? O que você prefere? Acordar amanhã ou ganhar 180 milhões de reais? Acordar, não é mesmo? Se eu falar da nossa, você vai ganhar 180 milhões, não vai acordar amanhã. Gente, então acordar vale mais do que 180 milhões de reais. Vale mais do que ganhar na loteria, não é mesmo? Então a gente precisa ver o presente que Deus está nos dando aqui. Eu queria abrir com os irmãos na palavra, em Mateus 6, do versículo 19 em diante, e refletir, né, Henrico? Onde está o teu coração? Onde que está o seu coração? Vamos colocar em pé para ler a palavra de Deus? Mateus, Evangelho de Mateus, versículo 6, capítulo 6, do versículo 19 em diante. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém? Vamos ler novamente o versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Santo Deus, fala com a tua igreja, através da minha vida aqui, Senhor, que a gente possa refletir e aprimorar, ó Deus, o entendimento dos teus propósitos e dos teus princípios, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Jesus, ele não começa falando de dinheiro, mas de coração. Ele sabe que o coração humano sempre se apega a algo. A questão nunca foi se vamos amar algo profundamente, mas o que vai ocupar esse lugar. Amém? Onde está o teu coração? E esse mundo, meus irmãos, ele leva a um grande Deus desse século, que é Mamon, que é o dinheiro, não é mesmo? As pessoas, se você abrir a sua rede social, vai estar lá, como ganhar mais dinheiro, o que é? É a live com o teto solar do carro, não é? Essa virou, com carrão. Tem gente que, lá nos Estados Unidos, existem alguns estúdios, eu vou te falar, que eles fingem que você está numa cabine de avião. Olha só onde chega. Aí você entra lá no estúdio, o influencer compra lá, entra no estúdio, é uma cabine de avião,
Mas não, ele finge que está fazendo as viagens. Olha o pai da mentira aí, não é mesmo? O pai da mentira, enganando, trazendo uma série de questões. E as pessoas engajadas o quê? Para ganhar dinheiro, para poder crescer. É a loteria, são as bets, é o crescimento na empresa. E as pessoas começam o quê? A passar por cima das outras, não é mesmo? Quantas vezes aqui alguém já sofreu nas empresas, em alguns lugares, porque as pessoas estão passando umas por cima das outras? Porque onde está o coração? Não está nas pessoas, não está na essência de Deus, está no dinheiro. Quem aqui é advogado, eu acho que tem alguns advogados aqui, sabe que o dinheiro causa muita discussão, muito problema. Recentemente, eu tratei de um tema de família, e assim, eram mais de 60 imóveis. É dinheiro para tudo, tem dinheiro para todo mundo ser feliz. Mas a família brigava. Família discutia, foram mais de 8 processos de discussão. E as pessoas não conseguem entrar num acordo. Quando ainda no início de carreira, tratei de um inventário, num grande escritório, onde cada irmão precisava estar em uma sala separada, porque eles não poderiam se ver. E os horários tinham que ser combinados, para entrar e depois o outro tinha que sair. E aí os advogados ficavam indo de sala em sala para poder discutir. Olha só, meus irmãos, onde está o teu coração? E é nisso que a gente vê o amor ao dinheiro, quando o tesouro vira um ídolo. O ensino de Jesus é direto: o coração segue o tesouro. Não é o discurso que revela onde está o nosso coração, mas aquilo que protegemos, acumulamos, priorizamos e tememos perder. Por isso, ele faz um constante claro: tesouros na terra são frágeis, temporários, inseguros, a traça corrói, a ferrugem destrói, os ladrões roubam. Já os tesouros no céu não estão sujeitos ao tempo, à inflação, às crises, à perda. O problema não é possuir coisas, é quando as coisas passam a nos possuir. Quando as coisas passam a nos possuir. E o apóstolo Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Então o problema aqui não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. O problema aqui não é as posses e os bens. O problema aqui é você tornar as posses e os bens ídolos na sua vida. E o que hoje nós vemos todo dia, toda noite, nessas redes sociais, que bombardeiam a sua mente com comparações, a sua mente com uma grama muito mais verdinha do vizinho do que a sua mente com enganos, a sua mente com mentiras, de que basta você ganhar na loteria, que todos os seus problemas estão resolvidos. Ou muitas vezes a gente não acha: nossa, se eu ganhasse mais, se eu tivesse mais. Porque, de fato, o dinheiro ele traz conforto, ele traz coisas boas. Mas o problema hoje é o apego. É você, em vez de ter Deus como a porção da sua herança, você tem o dinheiro como o seu Deus. Você acha mesmo que é pelo quanto que você tem guardado hoje que você está tranquilo na vida?
Meus irmãos, antes de sair de férias, eu tive uma dor de barriga que eu não pude vir aqui na igreja. Eu ia fazer o louvor, e aí, de repente, de madrugada, eu acho que eu estava com alguma crise de gastrite, alguma outra coisa estranha. Eu fiquei embolado, fiquei mal. Eu vomitei, eu não saía do banheiro, eu fiquei horrível. E aí, eu tive que mandar para os irmãos aqui, eu mandei para o Marcos. Marcos já era de madrugada, eu fui para o hospital, falei, Marcos, se você puder me cobrir no louvor amanhã. Só que o Marcos não tinha visto ainda. Aí mandei no grupo do louvor, falei, Guto, ô Caio, vocês podem levar lá. E aí, gente, eu não tinha condição de... Eu até voltei do hospital, falei, será? E tomei medicação. Mas aquele dia foi um dia de trono. De muito trono. E aí eu não conseguia vir mesmo. Não consegui. Meus irmãos, e as coisas aconteceram aqui, os irmãos tocaram e foi bênção. Mas a única coisa que eu queria naquele momento, meus irmãos, era ficar curado, ficar bom. Quando a gente está doente, a única coisa que a gente quer é ficar bom. O Steve Jobs, com toda aquela genialidade, com tudo que ele fez e construiu, hoje a gente está aqui com os smartphones, do jeito que estamos por causa dele. Um câncer o derrubou. Por mais dinheiro que ele tivesse, por melhores que fossem os médicos, por melhores que fossem os hospitais. A nossa vida, meus irmãos, ela é frágil. Ela é pequena. Por isso que Jesus chamou esse Deus, e Ele deu um nome para o Deus do dinheiro, que é Mamon. O dinheiro personificado como um falso Deus. Um Deus que promete segurança, controle, status, mas entrega ansiedade, comparação, medo e solidão. E nisso a gente precisa começar a recalibrar a nossa mente. É muito importante que a gente possa crescer. É muito importante que a gente possa conquistar, avançar. Nosso Deus é um Deus que concede bênçãos e prosperidade. Mas ao conceder a bênção e a prosperidade, que o nosso coração não tire Deus do altar e coloque esse ídolo, que é Mamon, no altar. E eu vou dizer, meus irmãos, Mamon tem sido exaltado no meio das igrejas, nas redes sociais, em todos os ambientes. Mamon tem sido glorificado. Mamon tem sido louvado. E isso pode permear a nossa vida, se nós não lembrarmos do ensinamento de Cristo. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Não juntem tesouros onde a traça e a ferrugem corrói, mas sim no reino dos céus. Quando a gente ama, a gente leva esse amor para a vida eterna, meus irmãos. O amor, ele transcende as barreiras. Quando a gente faz o bem, quando a gente ama um irmão, quando a gente ama a nossa comunidade, quando a gente compartilha, isso é levado para a vida eterna. Sabe por quê? Quando a gente retém algo, a gente está retendo para nós. Mas quando a gente compartilha, a gente está compartilhando para os outros. Irmãos e irmãs, que um dia estaremos lá no reino eterno. E é tão bom quando a gente olha para um irmão, olha para uma irmã e fala: nossa, obrigado, porque você me ajudou, você compartilhou. Até mesmo, uma casa da praia. Eu fui abençoado nessas férias. Meu cunhado me convidou para ir na casa dele lá na praia. Foi bênção na minha vida. Quando você compartilha isso. Às vezes tem gente que é tão individualista que morre sozinho.
Porque não aprendeu a compartilhar. Porque ao invés de colocar as pessoas, colocou as coisas em primeiro lugar. Ao invés de perceber por que Deus me abençoa. Deus me abençoou, tem um propósito. Deus me abençoou por um propósito. Aprender que a vida tem fim. A vida vai ter um fim. E às vezes a gente está acumulando. É ilusão da segurança. O rico insensato. Quem conhece essa parábola? Em Lucas 12, Jesus conta a parábola do rico insensato. O homem que prosperou, teve uma colheita abundante e decidiu apenas acumular mais. Ele tinha uma fazenda. De repente a colheita foi tão abundante que não cabia nos celeiros dele. E aí ele fala o quê? Vou construir mais celeiros para acumular mais. Ele não fala em compartilhar. Ele não fala em agradecer a Deus. Ele não fala em consultar a Deus o que fazer. Ele apenas amplia os seus celeiros para garantir o futuro. Ele fala, agora eu estou tranquilão, estou suave. O problema não foi a colheita farta, mas a falsa segurança. A alma, você tem muitos bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Mas naquela mesma noite, o que é falado? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem você tem acumulado? Assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. A pergunta é dura e necessária. Rico para quem? Rico no banco, mas pobre no coração. Rico em bens, mas vazio de sentido. Rico no presente, mas desesperado para a eternidade. É duro. É duro. Porque a vida devia ser assim. Eu vi essa historinha, que eram como se fossem 3 crianças no parquinho. Uma criança chega no parquinho e cada criança tem 10 fichinhas para brincar. 10 fichinhas, ou 100 fichinhas. 100 fichinhas é melhor para brincar. Aí tem uma criança que desesperada vai lá e gasta todas as fichinhas em 2, 3 brinquedos, porque ela gostou. Aí ela passa o dia inteiro só chupando o dedo, porque não pude ver nos outros brincar, porque ela gastou todas as fichinhas. Tem a outra, que ela fica toda desesperada. Pô, não posso perder minhas fichinhas. Aí ela passa o dia no parquinho e sobrou 80 fichinhas no bolso. Ela brincou 2, 3 brinquedos ali e ficou, não posso perder minhas fichinhas. Aí passou o dia e ficou assim. A vida deveria ser assim, poxa, as fichinhas são para eu poder brincar, não é mesmo? Então, eu vou dar uma olhada no parquinho, o que tem aí, quais brinquedos que eu quero, me organizo, vou no parquinho e começo a usar minhas fichinhas. E se sobrar umas 10 fichinhas no seu bolso, 5 fichinhas, tá legal, ótimo. Por quê? Porque a vida é para ser vivida, não é mesmo? E aí, nós lembramos de que tudo é vaidade. Quando em Eclesiastes ele fala vaidade de vaidade, tudo é vaidade, não é só no sentido da vaidade humana, assim, na vaidade, eu tenho para poder aparecer, para poder ser, para poder conquistar, para poder mostrar, para poder fazer inveja para o outro, para mostrar que eu sou bom. Não é por isso. A vaidade é a transitoriedade também da vida. As coisas são transitórias. Quem aqui já comprou um carro zero? Levanta a mão, já comprou um carro zero. É gostoso, né? O carro zerinho, você está ali. Mas o carro zero que você comprou há 20 anos atrás, se você colocar hoje aqui, ele não está valendo nada.
ele não vale mais nada. Você pode ter tido as melhores casas, carros. Às vezes hoje, uma casa das mais caras, você vai entrar, ela é cafona. Ela não está nem mais. Aí chega alguém que compra a casa, não vai nem aproveitar, ela vai derrubar tudo, e vai fazer tudo de novo. Tudo de novo. Por quê? Porque as coisas são transitórias, são vaidades. A vida, tudo nessa vida, e o sábio, ele pôde entender isso, é vaidade. Por isso, meus irmãos, que eu não estou dizendo aqui que não é não conquistem, não tenham, não cresçam, mas sim, ao conquistarem, ao terem, ao ganharem, ao serem abençoados por Deus, não façam disso o seu Deus, não façam disso a sua morada, porque só um é capaz de nos transportar das trevas para a gloriosa luz, do reino das trevas para a eternidade, na companhia de Deus. Eu posso dizer, meus irmãos, todas as férias que eu tenho, o pedido que eu peço é: Senhor Jesus, esteja comigo nessas férias, pois sem tua presença e sem tua bênção, de nada vale. Eu posso estar em Paris, eu posso estar em Cancún, posso estar em qualquer lugar desse mundo, mas sem a presença de Deus e a alegria dele, nada vale. O que eu mais amo quando eu estou viajando é ver a beleza de Deus no seio da minha família, é ver a beleza de Deus na natureza, é glorificar a Deus, é muitas vezes me emocionar diante de uma montanha. Pode parecer bobo, mas quantas vezes eu olhando para uma montanha, eu choro e louvando a Deus, falando: meu Deus, olha isso, é sua criação, ó Pai, como eu sou pequeno, e que privilégio estar aqui. Por isso, na última vez que eu preguei aqui, eu trouxe a mexerica, porque ela é tão simples, mas ela revela a complexidade da criação e da natureza, de algo tão glorioso que é o amor de Deus para nossas vidas, um fruto, que é só um pequeno relance daquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Amém? E o que é difícil, meus irmãos? Qual que é para mim, tem sido algo difícil, nós como cristãos, no século 21? Primeiro, essa questão de Mamon. Porque a gente fala de idolatria, os católicos são idólatras, não sei o quê, mas a nossa sociedade é idólatra há milênios, e o dinheiro nunca foi tão exaltado como nos dias de hoje. Então, esse é um grande perigo. O outro perigo é que nós estamos vivendo muito nesse tempo, não é verdade? Está aqui meu avô está com 92 anos, e ele já falou: eu vou ser o cidadão de mais de 120 anos, não é não? Então a gente está vivendo bastante, então a gente fica o quê? Eu preciso guardar, eu preciso, né? O meu avô começou a trabalhar com 6 anos de idade. 6 anos de idade. Mas ele se aposentou, acho que com 46, 48, né? 55 se aposentou. E aí ele está desde 55 já aposentado. Eu falei: mas tá valendo, ele começou com 6 anos de idade. Mas assim, ou seja, muitas vezes a gente não sabe quantos anos nós vamos viver, como vai ser a nossa vida. Então esse tempo também, se a gente pregasse isso, não acumule tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e a gente olhasse para o lado e a maior parte da população não tem mais de 40 anos, é mais tranquilo, porque, poxa, 40 anos, os mais velhinhos aqui não passam de 50. Teve lá, gente, como que era? Um jornal de 1910, então fala assim: velhinha morre com 45 anos. Foi atropelada, velhinha com 45 anos. Velhinha é atropelada com 45 anos. Gente, olha só. Então muda o contexto, muda toda a trajetória. Então isso faz com que a gente também fique ansioso, não é mesmo? Precisa ter aposentadoria, precisa ter não sei o que lá, blá, 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 blá. Mas, meus irmãos,
A gente se esquece de que no meio desse caos todo, Deus cuida, Deus guarda, Deus protege. Foi Ele que deu essa condição de você ter construído esse patrimônio. Foi Ele que te dá todas as condições. Você acha mesmo que Ele vai te abandonar? Você acha que Deus vai te abandonar? O justo viverá o quê? Pela fé. E nós então precisamos viver pela fé, não importa quantos anos viveremos. Precisamos sim ser prudentes, mas ao ser prudente, a gente não pode colocar nisso a nossa força, a nossa firmeza, a nossa fortaleza, o nosso Deus, porque não é isso que é o nosso Deus. O nosso Deus é o nosso Pai eterno que criou a cada um de nós, que fez com que nós viéssemos para esse mundo. Nada trouxemos para esse mundo. E nada levaremos desse mundo, a não ser o amor, a não ser a bondade, a não ser as coisas boas que nós fizemos para as pessoas, a não ser a influência que nós fomos positivamente na vida das pessoas. E quanto de tempo nós temos perdido buscando os nossos tesouros? Porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Quanto tempo da nossa vida temos perdido buscando alcançar os cargos mais altos? Quanto tempo da nossa vida temos perdido apostando e apostando nas loterias da vida? Quanto tempo da nossa vida temos perdido buscando meios gananciosos de ganhar dinheiro? Quanto tempo da nossa vida temos perdido tendo a oportunidade de ajudar o próximo e não ajudando, porque nós firmamos a nosso Deus no dinheiro? Idólatras. Precisamos assumir esse lado idólatra da nossa sociedade. E se de certa forma nós comungamos com essa idolatria, precisamos nos arrepender, pedir perdão a Deus e falar: Deus, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar no meu coração e na minha vida. Que não seja o dinheiro, que não sejam as minhas posses a me afastar de Ti. Muitas vezes Deus não te deu condições ainda de prosperar mais, porque Ele te ama, porque Ele sabe que se Ele te der algo, você vai colocar esse algo no lugar dele. O nosso coração precisa estar preparado para receber as bênçãos do Senhor, sem que não nos afastemos da glória do Senhor. Porque a glória é do Senhor, a glória não é nossa. As bênçãos provêm do Senhor. Mas infeliz é aquele que confia em carros e cavalos, é aquele que bota a sua confiança nas coisas e que se acha o tal. Porque eu vou dizer, meus irmãos, meritocracia é ótimo, existem muitas formas de você prosperar pelo mérito, mas eu vou dizer que boa parte das coisas que acontecem na vida, ainda mais num mundo caído como o nosso, se dão por outras coisas, não só pelo mérito. E a gente precisa saber confiar em Deus, saber se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade e reconhecendo que Ele tem cuidado de nós. Amém? E assim a gente vai caminhando nessa vida de uma forma mais leve. A Bíblia não propõe pobreza forçada, mas liberdade interior. Liberdade interior. Pois aqueles que amam o dinheiro estão aprisionados, meus irmãos. Aprisionados com correntes de ouro. Com correntes de ouro que colocam a sua confiança nos seus bens. E Hebreus 13:5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro
E contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Amém? Diga comigo: Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. O verdadeiro antídoto contra o amor ao dinheiro não é a falta, mas o contentamento. E o contentamento é aprender a estar contente nas circunstâncias, com aquilo que a gente tem, com aquilo que Deus nos deu, e agradecer. E a multiplicação dos pães e dos peixes, como que aconteceu? Se deu as multiplicações, meus irmãos, se não dando graças a Deus pelos 5 pães e 2 peixinhos, e dando graças, repartiu e distribuiu, e ainda sobraram 12 cestas. Deus ainda pode fazer sobrar a sua herança, para a sua prosperidade, para a sua posteridade, para aqueles que você ama, mas tudo é dele, tudo depende dele, e a nós cabe agradecermos por aquilo que temos. Quem tomou um banho quentinho hoje, ou ontem, não é mesmo? Eu fiquei na praia meio-dia sem água. Meio-dia sem água é horrível. Quem ficou sem luz aí nesse apagão que teve? Eu fiquei 4 dias sem luz. 4 dias sem luz. É horrível, a gente não consegue viver. Sem água, então, horrível. Aí no grupo do prédio, uma pessoa estava desesperada. Meu, eu preciso de água, eu tenho 3 pessoas com diarreia aqui. Imagina. E a gente não consegue agradecer pelo simples fato da gente ter água na nossa casa, meus irmãos. Eu nem sei como a água chega aqui, tão complexa. A Gisele deve saber direitinho. E olha quanta gente! Mais de 18 milhões de pessoas na grande São Paulo, todo mundo consegue ter um pouquinho de água, mesmo faltando água, muitas vezes por causa aí faz um revezamento e ainda tem um pouquinho de água. Meus irmãos, é graça de Deus. E quando a gente vai para a natureza, a gente vê a água, a beleza, e a gente vê o homem aí destruindo a natureza, fazendo guerras por causa de petróleo e de outras coisas. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? A gente precisa aprender. A gente precisa aprender, porque quando Deus ocupa o centro, o dinheiro volta ao seu lugar correto. Os bens se tornam ferramentas, não ídolos. O coração encontra descanso. A pergunta que Jesus nos faz hoje não é quanto você tem, mas onde está o seu coração? Porque no fim, não levaremos nossos tesouros conosco, mas o lugar onde colocaremos o nosso coração revelará quem de fato foi o nosso Deus. Amém? O lugar onde nós colocamos o nosso coração revelará de fato quem foi o nosso Deus. Se as riquezas ou a Ele. E essa música, a Ele que me resgatou, a Ele que me enxergou, toda a honra, toda a glória, mesmo em meio ao medo, fui ao teu encontro, já não sou mais o mesmo, tenho um novo canto, eu posso cantar um novo canto de liberdade, porque o meu Deus não está firmado nas riquezas, o meu Deus não está firmado nas posses, o meu Deus é eterno, é o meu Deus que me sustenta, é o meu Deus que faz brotar da terra o meu sustento, quando tudo diz que não, quando eu só vejo um paredão, é Ele que me resgata, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Esse é o meu Deus. E nesse ano, meus irmãos, que a gente possa ter metas espirituais, de comprometimento com a missão, com a obra do nosso Senhor Jesus. Que a gente possa também, olha, um ano cheio de feriados. Vai descansar com a tua família, pega um feriadinho, vai ver as belezas de Deus,
Aqui na nossa igreja eu gosto muito disso, meus irmãos. É uma igreja que a gente tem prezado a leveza, sabe? A gente já está tão sobrecarregado aí no mundo. Se a igreja for mais um lugar de peso, as pessoas não aguentam. Por isso que a gente tem visto tantas pessoas saindo das igrejas e ficando desigrejadas. Porque a igreja não pode ser um lugar de peso. A igreja tem que ser um lugar de amor, um lugar de acolhimento. E nisso a gente precisa também só saber o seguinte, que a gente também não pode ir se afastando, a ponto também da gente ser uma brasa longe do fogo. Então é muito importante a gente colocar metas espirituais, programar nossas agendas, dar valor para o culto, mas ao mesmo tempo também dar valor para o descanso, para aproveitar as coisas boas de Deus. E dessa forma a gente vai seguindo, um ajudando o outro. Hoje eu estou aqui, eu estava descansando. Hoje eu estou aqui, meu pai está descansando. O Marcão está trabalhando, ele ia pregar hoje, o Marcão. Mas ele vai pregar no terceiro domingo. E o Marcão falou, poxa, pastor Samuel, não vou poder... ele ia fazer o louvor e ia pregar. Aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, não, Marcão, amanhã eu vou estar aí, você quer se você precisar, posso fazer o louvor. Porque hoje eu não ia vir, hoje eu estou de férias ainda aqui da igreja, mas... Aí ele falou, Samuel, eu estou no inventário da empresa e tal, eu não vou conseguir. Aí eu falei, fica tranquilo, meu irmão, eu vou estar lá. E você pode pregar no próximo domingo, ou no terceiro domingo. Então tá bom, no terceiro domingo eu vou pregar. E assim é a vida, meus irmãos. Um ajudando o outro, um contribuindo com o outro, e a igreja do Senhor vai florescendo, vai prosperando, e a gente vai crescendo em maturidade, em graça, um ajudando o outro, um crescendo junto com o outro, não colocando nossos deuses nas posições, porque tem muita gente que coloca o seu Deus na posição também, não é mesmo? Quem já viu isso? Então eu sou um gerentão, eu não delego funções. Por quê? Porque eu tenho medo de perder meu cargo, não passo a bola, não faço coisa, e aí fico naquilo, não posso faltar. Mas meus irmãos, teve uma vez, só para terminar, eu saí de férias, eu fui lá para a Amazônia, e lá não tinha Wi-Fi. Eu cheguei para o menino que trabalha comigo lá, e falei, Damião, você finge que eu tive um AVC, cara. Porque se eu tiver um AVC, quem vai me consultar lá? Samuel, aqui, como ficou esse processo, essa situação? Quem vai te consultar se você ficar numa cama de hospital e não conseguir ter consciência? Ninguém. Então, meus irmãos, que não seja um AVC para nos parar, mas seja a gente mesmo para descansar, porque só descansa quem sabe que o seu Deus não é a sua posição, não é a empresa que você está, não é o dinheiro. O seu Deus é o Deus eterno, que te dá a possibilidade de você descansar e aproveitar as belezas que Deus concedeu. Eu posso dizer, meus irmãos, eu tenho aprendido e crescido nesse aspecto, e eu convido a todos, porque requer um autoconhecimento, requer uma postura de fé, requer uma ousadia de fé, e só quando a gente dobra o nosso joelho e se arrepende, e diz, Deus, eu tenho colocado outra coisa no seu lugar, muitas coisas aliás, eu me arrependo porque o seu lugar é seu. Toma o teu trono, vem reinar.